menina, bem-vinda a mais um vídeo. Tô aqui com a maquiagem atípica, mas mais natural, porque eu esqueci a minha bolsa de maquiagem na minha casa nova. E tô usando aqui a make da minha mãe. E com a janela aberta, ventando, sentindo frio, porque já tá tarde pra eu gravar vídeo aqui. Mas tudo pra ficar o melhor possível pra você. Então vamos lá pro tema do vídeo de hoje, que é defraudação emocional na igreja. Como você ficar esperta e fugir disso. Mais uma vez, bem-vinda a mais um vídeo. Por favor, não esqueça de deixar o seu like se você gostar, de deixar o seu dislike se você não gostar, se inscreva, dá uma olhada nos vídeos anteriores depois que você terminar esse. Como que ocorre a defraudação emocional na igreja e como que a gente pode evitar? Primeiro que tô falando de mulher para mulheres, então como evitar a defraudação por parte de homens da igreja. É natural que a gente se atraia mais por homens do altar. Primeiro motivo, porque a gente vê mais essas pessoas. E os homens, eles são mais visuais que as mulheres, sim, mas isso não significa que a gente não seja visual também. Algumas mulheres são mais do que outras, eu me considero bastante visual. E eu tive que aceitar isso até na minha forma de me enxergar. Então, assim, esse é o primeiro motivo que a gente acaba se atraindo muito por homens do altar, é que a gente vê muito eles. O segundo motivo é porque, se eles estão ali, é porque eles têm um dom. Por exemplo, o dom da música. É muito fácil para uma mulher ser cantora, ter o dom com a música, mas para o homem é mais difícil. Então, homens que sabem cantar, por exemplo, eles são minoria, sabe? Eles são mais raros. Então a gente acaba admirando porque também é um dom, é um talento que você adquire. E você sabe, querendo ou não, a gente se atrai por homens que se dedicam em aprender coisas novas. Então isso é uma qualidade a mais dele. Quanto mais qualidades o homem tem, mais fácil é da gente sentir admiração por ele. O terceiro motivo é que muitos desses homens sabem cuidar da sua aparência. Então, junta esses três fatores e uma menina fácil de se iludir, que talvez seja o meu caso, o seu caso, é o pacote perfeito pra gente se defraudar com o cara. E aí existe o outro fator, acho que eu falei três, e o quarto fator, que é o pior, é que muitos deles sabem disso e aproveitam disso pra atrair as mulheres. E assim, não quer dizer necessariamente que seja culpa deles. Talvez eles não tenham consciência, talvez eles não tenham sido disciplinados, orientados. Então, eles, mesmo sem querer, por uma questão fisiológica, natural do sexo masculino, eles acabam se aproveitando disso de que forma? Se aproveitando desse interesse que as meninas têm, nessa ilusão que as meninas têm. Então eles acabam, assim, fazendo amizade com muitas delas e elas acabam se iludindo, infelizmente, e eles acabam alimentando o seu ego através disso. E eu pude ver isso em uma igreja que eu frequentei, e assim, eu tentei fugir ao máximo. Graças a Deus, e o tempo que eu fiquei nessa igreja eu me consagrei ao Senhor, consagrei a minha vida sentimental, então eu evitava totalmente contato com os homens. A minha consagração foi nesse nível, tipo, eu não fazia nem amizade com os homens. E essa minha consagração, eu acho que ela foi no mínimo 3 anos. E aí depois de um tempo, eu pude entender que eu precisava me abrir nessa área, ao ponto de eu ver que eu precisava estudar relacionamentos. Tem mais de um ano que eu estudo sobre relacionamento, assim, quase todos os dias eu tô ouvindo alguma coisa sobre esse tema. Cursos também. Porque eu não preciso nem namorar pra eu sofrer emocionalmente, e eu vou até falar disso em outro vídeo. E assim, acho que o que mais faz a gente errar nesse sentido e se deixar levar por rapazes que gostam de iludir meninas é o fato da gente não estudar sobre relacionamento, é o fato da gente não estudar sobre a mente feminina e masculina, né, consequentemente, sempre um tema tá ligado com o outro. Então a gente tem pouca noção dessa tendência que a gente tem de se iludir. A gente não estuda sobre relacionamento, a gente não sabe até onde a gente deve ir, se a gente, como a gente pode tomar atitude ou não. E a gente acaba confundindo coisa de alma com coisa de espírito. Então, eu tô afim do cara, deve ser algo espiritual, sendo que não é. Sendo que é só uma coisa da alma. Que nem assisto todas as lives da pastora Sara Shiva, e lá recentemente ela falou, né, a moça falando que tava afim do cara, a menina contando que sonhou com o cara e pra ela aquilo era um sinal de que ela devia tomar atitude. Aí ela perguntou pra pastora se Deus poderia mostrar primeiro pra mulher.
E aí a pastora falou, ó, você tá misturando o desejo da sua alma com coisa espiritual e não tem nada a ver. Então, assim, quando o assunto é relacionamento, a gente não tem que espiritualizar tudo, principalmente no começo. A gente tem que trazer pro racional. E aí a pastora até, eu acho engraçado que ela fala assim, né? Quando a gente se converte, a gente se torna mais inteligente, não mais burro. A gente precisa aprender a separar o que é espiritual do que não é. Isso é algo de suma importância na vida de uma menina cristã, principalmente recém-convertida. Eu não me congrego mais nessa mesma igreja, mas uma das coisas que eu me arrependo foi de ter compartilhado isso com os pastores daquela igreja, porque eu via muita coisa errada. Tipo assim, a gente era até doutrinado sobre não ficar tendo contato físico, toque físico com os jovens do sexo oposto. E assim, tinha um rapaz muito atraente nessa igreja e ele fazia muitas coisas no altar. E aí tinha às vezes os eventos em que a gente tinha que montar as coisas e tal. E eu cheguei a ver ele pegando meninas assim nas costas, sabe? Pegando, tipo cavalinho, né? Ou seja, tem um toque físico bem grande, assim, né? O cara tem que pegar na coxa da menina praticamente. E ele era muito bonito, ele era do altar, tinha uma habilidade de falar, a oratória muito boa. Isso é outra qualidade que a gente acaba admirando. É uma qualidade rara nos homens, mas que, pelo que eu aprendi, a maioria dos matriarcas e patriarcas, que são pessoas prontas para casar, vamos dizer assim, prontas para viver em família, porque uma pessoa que consegue viver em família, ela é naturalmente uma pessoa evoluída, vamos dizer assim, é uma pessoa que se dedicou para ser uma pessoa melhor. E patriarcas e matriarcas é natural que eles saibam falar em público. Não é uma coisa que devia ser difícil ver no homem. Mas como é difícil, a gente acaba admirando mais e acaba se apaixonando, gostando de caras desse tipo. E aí, quando a igreja é pequena ou independente, a gente acaba se sentindo mais atraído por esse tipo de homem. E aí ele tinha esse contato com muitas meninas. E olha só, eu mesmo me consagrando, eu não sentia paz nem de ficar perto do rapaz. E mesmo assim eu meio que me defraudei com ele, porque eu não tinha conhecimento nenhum na área sentimental, não tinha autoconhecimento. Na época eu tinha muito bloqueio assim com a minha aparência, então assim, eu me arrumava, mas eu acho que eu tinha tanto medo de me sentir bonita que mesmo eu me arrumando eu não era uma menina atraente, mas eu também estava em consagração, eu não estava ali procurando um relacionamento, não estava sendo a minha prioridade. Foi a primeira coisa que eu falei com Deus quando eu entrei naquela igreja. Eu falei, Senhor, eu tô aqui porque eu quero me conectar mais com o Senhor, eu quero estar mais perto do Senhor, eu não tô aqui para procurar homem. Então, esse tempo de consagração foi muito especial. Eu tinha eu sempre fui muito diferente no meu jeito de me vestir, de me arrumar. E aí, como eu falei, pela minha consagração eu não conseguia nem ficar perto desse rapaz, mas eu acabei me defraudando um pouco e eu me arrependo de ter compartilhado isso com os pastores, porque eu acho que eles nem sabiam que ele fazia isso, né? Que ele acabava tendo um contato muito próximo com as meninas e que isso podia prejudicar elas, né? E ele também, porque às vezes, como eu falei no começo, às vezes o cara não tem tanta consciência porque ninguém falou pra ele, porque ninguém deu um toque nele. E aí ele não tem noção de quanto ele pode prejudicar a vida das meninas e como ele pode prejudicar a própria vida também. Pra encerrar o vídeo, eu quero deixar uma observação que a pastora Sara Shiva fala algumas vezes nas lives dela, que é de um caso que o rapaz era músico. E aí, no dia que ele foi casar, tinha cerca de 3 ou mais meninas no meio-fio chorando porque ele tava casando. Cara, imagina a vergonha, imagina o nível de autodefraudação que essas meninas estavam passando, sabe? E segundo a informação dela, ele não dava motivos para elas se defraudarem. Então, quando o cara é do altar e não dá motivos nesse ponto, imagina quando ele é do altar e dá motivos e fica paquerando as meninas. É uma coisa muito séria que eu não tenho que responsabilizar, é culpa do cara. Eu tenho que olhar pra mim e ver o que eu posso fazer pra eu evitar esse tipo de coisa na minha vida, pra eu evitar me defraudar com um rapaz que não tem interesse em mim. E eu acho que uma das coisas mais importantes pra mim, pra você mulher, pra estar em qualquer relacionamento, é a gente ser desejada. A defraudação, a autodefraudação, é você querer um rapaz que não tá nem aí pra você,
é você buscar ser valorizada por alguém que nunca vai conseguir ver o seu valor. E Flávia, por que que ele não vai ver o meu valor? Porque Deus não quis. Então, assim, com o que eu tenho aprendido sobre relacionamento, eu acho que o principal que eu entendi é que eu preciso muito ser desejada. Então, assim, não sou eu que tenho que insistir no homem, porque nisso eu já perco todas as chances do cara se interessar por mim, mas eu tenho que ser interessante pra mim. A minha vida, ela tem que ser muito interessante e apaixonante pra mim. E o rapaz, o homem certo pra minha vida, ele vai me desejar. E porque é isso que é muito importante pra mulher, ela ser desejada, o homem se atrair por ela. Então existem muitos casamentos que depois de às vezes 2 anos ou até menos, talvez, o homem já não tem atração nenhuma pela mulher, porque não foi difícil pra ele conquistar ela, porque ela acabou gostando primeiro, porque ela tinha a tendência de se defraudar. E a defraudação é o quê? É se apegar não ao cara, mas ao que você inventou. E é muito bom se defraudar, por quê? Porque o homem da nossa mente, ele é perfeito. E aí a gente idealiza e transfere essa vontade pelo outro cara. Mas a realidade não é essa. Ele seja interessado por homens que buscam a sua atenção, que mandam mensagem pra você, e estude relacionamentos para você fugir da defraudação, principalmente na igreja. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Dá uma olhada nos vídeos anteriores, não esquece de deixar o seu like, se inscreva se você quiser me acompanhar, pedir algum conselho lá no Instagram, é Flávia Kellys. E um beijo no seu coração.